Olá a todos, o meu nome é Flávio Brick, eu sou fisioterapeuta, trabalho com a parte de reabilitação ortopédica e desportiva. Eu trouxe aqui um assunto muito interessante para a gente conversar hoje, que é um assunto muito importante para quem trabalha com reabilitação do quadril, reabilitação do membro inferior como um todo, né? Que é o conceito da balança de Powells, um conceito biomecânico que explica para a gente bastante a estabilidade dessa articulação do quadril, assim como as cargas passam em todo o membro inferior. Né? Então acho que é interessante aí para todas as patologias, todas as doenças que a gente atende aí, principalmente aí de quadril, joelho e tornozelo. Então o teste de Trendelenburg é esse teste que a gente conhece. No caso aí o paciente está apoiando o membro inferior esquerdo e vocês observam aí a queda da pelve, a queda contralateral da pelve, né? Essa báscula da pelve, que nada mais é do que uma adução do quadril em cadeia cinética fechada e muitas vezes acompanhada dessa inclinação ipsilateral do tronco. Ou seja, você apoia o membro inferior esquerdo, a pelve cai para o lado direito e o tronco inclina para o mesmo lado do apoio, o lado esquerdo aí nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês. Então o Trendelenburg é um teste descrito aí em todos os nossos livros, ele está muito associado com a fraqueza do glúteo médio, é fato que não é o padrão ouro para a gente avaliar a força dessa musculatura. Se a gente quiser saber realmente o quão fraco ou quão forte está essa musculatura, a gente precisa de uma dinamometria tanto isocinética quanto isométrica, tá? Mas é um teste aí que direciona muito o nosso raciocínio. Uma analogia que a gente pode fazer com o teste Trendelenburg é de uma gangorra, né? A gangorra a gente tem uma força de um lado, uma força do outro, no caso aí dois menininhos, né? Um menininho e uma menininha brincando, e vocês observam que existe uma alavanca, né? Então a distância do menino até o eixo, que é o eixo da gangorra, e da menina em relação a esse eixo, essa distância é o braço da alavanca, tá? Então a gente vai trazer isso aí para o corpo. Então, como conceito biomecânico, a gente tem que ver que uma força e uma alavanca é o torque, o que a gente chama de momento. Então, torque é força vezes distância. Então, a força, no caso, a força-peso das crianças, vezes a distância, que é a distância dela perpendicular ao eixo, que é o eixo da gangorra. Tá? Então, se a gente traz esse exemplo aqui, a gente observa aí que a gente tem uma força que eu coloquei como 10 newtons, e ela é multiplicada por uma alavanca de um lado, uma alavanca do outro, que no caso aí de 2 metros. Né? Então, a gente já conclui aí que a gente tem um torque de 20 newtons por metro. Existem duas variáveis, então a gente vai primeiro manipular a primeira variável, que vocês observam aí que agora não tem mais 10 newtons do lado esquerdo, tem 20 newtons. Essa força agora é multiplicada por uma alavanca da mesma maneira de 2 metros, mas uma força maior, e naturalmente agora a gente multiplicou por 2 essa carga. E agora a gente tem 40 newtons por metro de um lado, 20 newtons por metro do outro lado, e a gente desequilibrou a balança. Então a gente mexeu na variável força, o peso aí nesse exemplo. Agora nós mexemos numa outra variável, a alavanca, a variável que é a distância do peso perpendicular ao eixo. Então da mesma maneira agora a gente observa que o torque diminui, né, porque agora ele é multiplicado apenas por 1, ao invés de 2 metros que está do lado direito, e agora a gente desequilibra a balança para o outro lado, a gangorra para o outro lado. Quando a gente traz isso para o corpo, a analogia que a gente faz à gangorra é com a balança de Powells, né? Então os senhores observam aí o eixo da articulação do quadril é o centro da cabeça do fêmur, é considerado o centro da cabeça do fêmur. A gente tem uma alavanca que vai multiplicar o peso corporal, a massa corporal, que é essa alavanca destacada em amarela, né, em amarelo. Então vocês observam aí o CM, que significa centro de massa, que está mais ou menos nessa região. Então, a partir do momento que a gente apoia o nosso membro inferior, apenas um lado, um apoio unipodal, a gente tem aí a força-peso multiplicado por essa alavanca amarela. E ela vai ser contrabalanceada pela força muscular, a força interna que a gente fala. E a força interna, no caso, da musculatura abdutora do quadril. De maneira simplista, a gente traz isso para o glúteo médio, mas é fato que todos os abdutores que estão inseridos no trocânter vão contribuir para essa força, para esse equilíbrio de forças. E vocês observam que a alavanca que multiplica a força do músculo, ou seja, o momento interno, né, a força do músculo mais a sua alavanca, é essa alavanca destacada em verde. E vocês observam naturalmente que ela é menor do que a força-peso, ou seja, qualquer força externa, a força do peso corporal vai ser multiplicada pela alavanca amarela, enquanto que a força do músculo vai ser multiplicada pela alavanca verde. Se a alavanca é maior, esse resultado também é maior. Então a força-peso ela tem uma alavanca maior do que a alavanca do músculo e naturalmente tende a desequilibrar. Então se a gente tem uma musculatura abdutora, isso é uma variável, mas se a gente tem uma musculatura abdutora insuficiente, o que vai acontecer? A gente vai ter esse deslocamento, ou seja, o centro de massa
ele vai mais contralateral ao apoio. Vocês observam aí que a alavanca amarela ela aumentou o seu comprimento, né? Então a força-peso ela é multiplicada por um número maior ainda, enquanto que a alavanca destacada em verde, que é a força que multiplica, que é a alavanca que multiplica a força muscular, ela diminui. Ou seja, agora o seu peso está sendo multiplicado por uma força, por uma alavanca maior, enquanto que a musculatura está sendo multiplicada, a força da musculatura está sendo multiplicada por uma alavanca menor. E aí a gente tende até a queda da pelve, como vocês viram naquele exemplo clínico. Para isso, a musculatura abdutora ela precisa estar suficiente para naturalmente equilibrar a balança de Powells. Então vocês observam aí que a força, a musculatura, ela tem um comportamento aí diferente no seu ângulo de ataque, né? Numa situação normal de equilíbrio, que é o que os senhores estão vendo, vocês veem que o glúteo médio está mais verticalizado. A partir do momento que a gente tem o Trendelenburg, essa musculatura, ela inclina um pouquinho, ela horizontaliza. Então a musculatura do glúteo médio, além de estar perdendo, ela agora está numa inclinação não tão fisiológica, uma inclinação não tão natural. Então aquela força que ela foi feita para fazer, que é de coaptação, de comprimir, de estabilizar a articulação, agora até essa força está sendo minimizada por esse deslocamento aí da pelve, trazendo a origem do glúteo médio com ela, né? Então o que a gente tem que observar nos nossos pacientes que têm o Trendelenburg positivo é que existe um desequilíbrio de forças nessa articulação, ou seja, existe uma desvantagem para o glúteo médio, que ele está perdendo da força-peso e colocando um estresse maior nessa articulação. Então, quando a gente pensa no fortalecimento da musculatura, no treino de controle motor, sensório-motor dessa musculatura, desse apoio unipodal, a gente está querendo devolver essa situação para uma condição mais fisiológica, e aí sim a gente consegue equilibrar as forças nessa articulação, mantendo o vetor de força do glúteo médio no seu lugar, e naturalmente ele é capaz de coaptar, de estabilizar a articulação do quadril. Quando a gente pensa nessa a balança de Powells agora em relação a estresse articular, né? Então vocês observam aí que existe uma linha vermelha aí cobrindo a cabeça do fêmur. Eu tentei representar aí a área de contato da articulação, né? A gente sabe que pressão é força sobre a área, ou seja, quanto menor a área de contato, maior a pressão. E isso é inversamente proporcional. Quanto maior a área de contato, menor é o estresse na articulação. A partir do momento que o nosso cliente ele tem um Trendelenburg positivo, além do que eu já falei para vocês, daquela mudança no ângulo de ataque do glúteo, naquela maior exigência da musculatura glútea, a gente vai ter agora no Trendelenburg uma perda da área de contato do acetábulo em relação ao fêmur. Então essa perda de área de contato, que é uma perda muito relacionada à fraqueza da musculatura, ela acaba aumentando o estresse na articulação. E teoricamente esse paciente com mais estresse na articulação, ele provavelmente vai sofrer uma degeneração precoce dessa articulação. Então quando a gente olha um Trendelenburg, mais do que inferir a fraqueza muscular do glúteo médio, a gente precisa entender que essa articulação está sofrendo uma sobrecarga. E talvez a médio e longo prazo esse paciente possa sofrer aí com uma condição intraarticular que ele não sofreria se ele tivesse justamente a musculatura glútea para devolver essa articulação no seu estado mais fisiológico, ou seja, para trazer o acetábulo mais para cima da cabeça do fêmur, naturalmente aumentando a área de contato e diminuindo o estresse. Então, eu acho que quando a gente olha um Trendelenburg positivo, mais do que somente a condição muscular, a condição de força do glúteo médio, a gente precisa interpretar que essa articulação ela está sendo sobrecarregada. E é o que eu costumo brincar. Antes da gente conhecer o paciente, esse paciente que tem um Trendelenburg positivo, a gente já precisa pensar em trabalhar para minimizar isso, minimizar essa alteração o quanto antes, né? Porque isso é estresse e o estresse pode vir a trazer dor para esse paciente. Então, o Trendelenburg é um sinal que, além da fraqueza do glúteo, além da associação com a fraqueza do glúteo, a gente tem que associar com estresse articular. E o Trendelenburg ele é muito mais complexo do que a gente pensa. A balança de Powells é muito mais complexa do que a gente pensa. Eu trouxe aqui para a gente conversar um conceito mais básico, vamos chamar assim, mas vocês observam que no mesmo paciente, que tem cirurgia dos dois lados, né, você observa que o Trendelenburg se comporta de maneira diferente. Enquanto que ele apoia o lado esquerdo, no momento que ele apoia o lado esquerdo, vocês observam aí a queda da pelve e a inclinação do tronco ipsilateral. Mas o lado direito vocês observam que não tem queda da pelve. E ele tem uma inclinação ipsilateral até maior.
né? Então talvez até o centro de massa da pelve tenha que vir para perto do eixo para minimizar a alavanca da força-peso, da força externa. Então é um conceito legal que eu trouxe para vocês, espero que ajudem aí no dia a dia de vocês. A maior parte dos nossos pacientes com dor no quadril tem treinamento limúrico positivo, e eu costumo dizer que a maior parte dos pacientes, antes de eu conhecê-los, eu já estou pensando em trabalhar esse sinal, que ele vai ser muitas vezes presente na minha avaliação inicial. E é fato que avaliar é a chave do sucesso. O primeiro contato com o paciente, uma boa avaliação, leva a gente a um resultado muito mais preciso, muito mais garantido do que aquele paciente que a gente parte de alguns conceitos e não de uma boa avaliação. Perfeito? Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Muito obrigado.